Boa noite, professor, tudo bem? Hoje nós vamos apresentar nosso trabalho 1 da matéria de Mecânica dos Fluidos. A dupla é composta por mim, Arthur Cristo Marcolan, e pelo Daniel Pimenta Bernardo. É, Nós vamos hoje, nossa apresentação, ela vai ser composta pela estrutura de primeiro vamos analisar o problema proposto pelo senhor no trabalho, depois nós vamos apresentar os testes que a gente fez para conseguir otimizar nosso sistema, depois nós vamos mostrar os cálculos das forças na versão final do nosso sistema e por fim traçamos um gráfico comparando a diferença de vazão entre cada um dos testes que a gente fez para mostrar também a evolução do sistema. Bom, boa noite, professor. Então, para começar, a gente tem o nosso problema, né? Que o objetivo principal é criar uma geometria otimizada para a distribuição de ar, né? No sistema de limpeza de filtro de manga, que foi o problema proposto pelo senhor. Então, o nosso grande desafio é garantir uma distribuição de fluxo o mais uniforme possível nos bicos de saída e a gente tem uma regra clara que a gente não pode ter uma diferença entre a maior e a menor vazão dos bicos maior que 40%. Então, no slide a gente consegue dar uma analisada na estrutura, né, com o cilindro, o tubo principal e os tubos de saída podendo variar, cada um tendo sua respectiva possível variação, né, de diâmetro, então de 500 a 600, de 200 a 300 e de 80 a 100. E antes da gente ir para o software de simulação, a gente precisa entender um pouco sobre o problema de fronteira, né, entre a linha de acoplamento do elemento um com o elemento 2. Então, como o software não tem a noção do que acontece dentro do cilindro de ar, a gente precisa contornar esse problema encontrando a velocidade de entrada. Então a gente vai utilizar o princípio da conservação de massa e aplicar o teorema de transporte de Reynolds. Então, sabendo que o cilindro tem um comprimento fixo de 2 metros e que o ar perde massa específica a uma taxa constante de 2,8 quilos por metro cúbico por segundo, a gente sabe que toda essa massa de ar que o cilindro perde precisa entrar no tubo de sopro. Então, a gente iguala essas taxas e chega à equação prática, que basicamente a gente tem ali como variáveis o diâmetro do cilindro e o diâmetro do tubo, e conforme a gente vai mudando eles, a gente vai tendo valores diferentes da velocidade de entrada. Bom, agora passando para os nossos testes dentro do nosso sistema, o primeiro teste que a gente quis fazer foi pegando os valores médios, né? Dentro do limite que foi proposto pelo exercício, o cilindro deveria variar de 500 a 600, nós escolhemos 550, o diâmetro do tubo de 200 a 300, usamos 250, e com esses dois diâmetros nós conseguimos calcular, através da forma que o Daniel apresentou, a nossa velocidade de entrada, que foi encontrada em 22,58 metros por segundo, e aí o diâmetro de saída dos tubos de saída aqui, a gente usou 90, que é também um valor médio entre 80 e 100, que era proposto pelo exercício. Nós utilizamos a quantidade para o primeiro teste de 4 tubos e a gente pôde encontrar os seguintes valores para as saídas de cada um dos tubos. Então, quando a gente calcula a diferença de vazão entre o maior valor encontrado, que nesse caso seria o tubo de saída 4, e o menor valor encontrado, que seria o tubo de saída 1, nós encontramos uma diferença de vazão de 28,1. Então, a partir desse primeiro teste, o que que a gente pode chegar, o que que a gente pode levar em consideração? Que a velocidade no bico mais distante, quanto mais distante da entrada de ar está o bico, maior é a velocidade de saída desse tubo, pelo que a gente pôde encontrar no nosso primeiro teste, e com isso, através dessa afirmativa que a gente encontrou, a gente pode analisar de que forma a posição desse bico dentro do cilindro altera, então, se ele estiver mais perto da entrada de ar, se ele estiver mais longe da entrada de ar, como isso vai alterar no valor de saída, é, a mudança do diâmetro do tubo e do diâmetro do cilindro, como que ela também, ou seja, ela vai alterar a velocidade de entrada de ar. Então, como que isso vai alterar também a velocidade de saída? Analisar também como a mudança do diâmetro dos bicos de saída vão alterar também. Então, e também poder fazer um teste com 3 bicos para ver de que forma isso impacta o nosso sistema. Então, o primeiro teste que a gente fez, né, no caso o segundo, depois do teste inicial,
foi a gente quis analisar a posição do tubo de saída. Então, como a intenção é analisar o tubo de saída, como a posição do tubo de saída vai interferir no sistema, nós escolhemos um valor padrão para usar nos dois testes, um teste com os tubos de saída mais próximos da entrada de ar e o outro com eles um pouco mais afastados da entrada de ar. E a gente usou o padrão de diâmetro de cilindro de 500 e o diâmetro do tubo de 200 milímetros. E calculando a velocidade de entrada, a gente encontra 29,6 metros por segundo. E para esses testes, a gente também padronizou o diâmetro do tubo de saída de 100 milímetros com uma quantidade de tubo de 4. Então, para esse primeiro teste, com os tubos mais afastados da entrada de ar, a gente pôde encontrar uma diferença de vazão de 16,5%. Já com os tubos mais próximos à entrada de ar, a gente pôde encontrar uma diferença de vazão de 16,7%. Por mais que essa diferença seja pequena, como a intenção é otimizar o sistema, nós sempre temos que adotar a diferença menor de vazão, né? Então, a gente vai daqui para frente adotar e seguir os tubos de saída um pouco mais afastados da entrada de ar. Agora, já no teste 4, que a intenção é analisar de como os tamanhos diferentes para os tubos de saída, então como que esses bicos de saída, a diferença de diâmetro deles vai impactar no nosso sistema. Então, a gente manteve o valor do diâmetro e o diâmetro do cilindro e o diâmetro do tubo. Então, com isso, a gente também mantém, né, a nossa velocidade de entrada pelo cálculo da fórmula. E como que a gente vai testar o diâmetro dos bicos de saída? A gente colocou o nosso primeiro bico com um diâmetro de 80 milímetros e a gente foi progredindo de 5 em 5 milímetros para cada um deles. Então, o primeiro tendo 80, 85, 90 e 95. E a gente encontrou esses valores aqui. Então, a gente pode perceber que a influência do diâmetro ela foi negativa na razão, né? Então, aumentar o valor dos diâmetros que estão mais afastados da entrada de ar, eles aumentam mais ainda essa diferença de vazão. Como a gente pode observar nesse teste feito aqui, a diferença de vazão, quando eles seguiam o mesmo padrão, era muito menor do que essa que a gente encontrou agora, é, botando um tamanho maior nos tubos mais longe da entrada de ar. Então a gente pode perceber que isso não é algo que a gente quer adotar para o nosso sistema. Agora no teste 5, a gente resolveu fazer uma análise usando 3 tubos. A gente manteve a ideia desse último teste, que foi progredir o tamanho dos tubos, mas não de 5 em 5. A gente acabou fazendo um teste com 80, 100 e 100. Manteve o valor do diâmetro do cilindro e do tubo para também manter a velocidade de entrada e a intenção principal é testar a quantidade de tubos. E a gente encontrou esses valores aqui, dando uma diferença de vazão de quase 50%, que é algo que extrapola até o limite proposto pelo exercício. Então, de fato, não é algo, os 3 cilindros, tubos de saída, não é algo que a gente quer adotar para o nosso sistema otimizado. E agora, no nosso teste 6, a gente fez uma mudança, como que mudar o diâmetro do tubo longo, ele ia impactar na velocidade de saída. Ou então, se a gente mudar o diâmetro do tubo longo, a gente também muda a velocidade de entrada, que foi o que a gente encontrou, uma velocidade de entrada menor. E a gente padronizou o diâmetro dos tubos de saída em 80 milímetros, voltando a adotar os 4 tubos, depois de perceber que os 3 tubos não seriam uma ideia boa. Então a gente encontrou esses valores e encontrou uma diferença de vazão de 10,1%, que foi a menor encontrada até o momento desse teste. Então, de todos os testes que a gente tinha feito até esse momento, esse foi o melhor valor que a gente encontrou. Diminuindo a velocidade de entrada e padronizando as saídas dos tubos de saída em 80, o diâmetro deles em 80 milímetros. E agora, para finalizar, né, os testes, a gente resolveu testar, como a gente já tinha testado que aumentar o diâmetro dos tubos que estão mais longe da entrada não era algo que fazia muito sentido, não era algo muito proveitoso, a gente acabou testando aumentar um pouco o diâmetro apenas do primeiro tubo. Então, mantendo 80 milímetros nos últimos 3 e no primeiro aumentando para 82 e também mantendo o diâmetro do tubo e o diâmetro do cilindro que a gente encontrou no último teste, que tinha sido até aquele momento o melhor valor de vazão. E agora, com esse teste aumentando apenas 2 milímetros no primeiro tubo, a gente pôde encontrar
uma diferença de vazão de 5,75. Então até foi o melhor valor que a gente encontrou, um valor que a gente chegou e a gente achou que era um valor já proveitoso, depois de todos os testes que a gente fez, outros testes que a gente também não incluiu aqui, por não encontrar muitos valores adequados, a gente encontrou que esse seria o sistema ideal com uma uniformidade de 94,25% e seria o sistema que a gente ia adotar para fazer os nossos cálculos. Bom, então, partindo para a parte final, né, de conclusão do problema, a gente tem o cálculo de forças, que a gente precisa saber as forças requeridas no acoplamento para poder manter o tubo de ateamento no lugar. Então, baseado nos exercícios do livro, a gente tem basicamente que a gente utiliza a equação da quantidade de movimento linear para poder entender isso. Então, a gente divide o problema em eixos verticais e horizontais e utilizando os dados fornecidos, a gente calcula a área das entradas e das saídas. Então, primeiro para o eixo X, a gente tem que, perdão, a gente entende que no eixo X horizontal, o tubo precisa frear o ar que entra. Então, a força de reação nesse Rx tem que ser, ela é encontrada como menos 83,53 newtons, que é basicamente puxando o tubo para trás contra o empuxo do ar e a pressão de entrada. Então, basicamente foi esse o valor que a gente encontrou para o eixo X e para o eixo Y vertical, o ar é tirado para baixo pelos bicos. Então, o que empurra a estrutura toda para cima, né, numa força de ação e reação, e a gente tem que a reação vertical do RY é calculada para absorver esse impacto. E a gente percebe que ela varia, né, de bico para bico, sendo o primeiro 5,39 newtons e ela vai descendo para 6, vai subindo, né, para 6,04 newtons, 6,32 e 6,42 para a saída 4. Então, a gente tem no final essa reação, né, no eixo horizontal e no eixo vertical, com esses valores para cada uma das entradas, ou cada uma das saídas, perdão, e para o final do problema, a gente tem um gráfico onde ele mostra basicamente essa variação, né, de acordo com os testes que a gente fez, as velocidades de saída de cada uma dos tubos e essa linha preta seria a diferença de vazão, né? Então a gente consegue perceber a variação de acordo com os testes, ela subindo e descendo, e se a gente continuasse fazendo mais testes, é, provavelmente os nossos próximos passos seriam ir fazendo pequenas modificações no diâmetro dos tubos de saída iniciais, né, para eles tentarem ficar o mais uniforme possível. E é basicamente esse o nosso trabalho 1. Obrigado, professor. Boa noite.